aí, meu amigo, minha amiga, tudo bom? Estamos de volta aqui na Torre de Vigia e também na página Jesus é Tudo. E para o Facebook nós vamos falar sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana e Jesus assentado ali no poço, né? Que foi fundado ali por Jacó, descendente de Abraão. E Jesus envia os seus discípulos a uma cidade próxima, que Jesus estava vindo da Judéia, indo para Galiléia, e parou ali para descansar. E aí se aproxima uma mulher samaritana, a qual não tinha, eles não tinham nenhum contato nem amizade, porque judeus e samaritanos, eles não se davam. E o que nós vamos analisar dessa passagem? Nós vamos falar aqui sobre o diálogo, né, de Jesus com essa mulher. Porque eu quero que você já entenda uma coisa. Jesus está falando com ela sobre mundo espiritual. E ela estava entendendo do mundo terreno, do mundo físico, desse mundo nosso aqui. E às vezes a gente aqui, né, faz um convite para você, a gente chama você para crer nesse Deus maravilhoso. E muitas das vezes você pensa que nós estamos chamando você para ser mais um, entendeu? Religioso, mais um crente, mais um frequentador de igreja. Porque muitas das vezes é como o diálogo dessa mulher com Jesus. Jesus falando para ela de coisas espirituais, de vida eterna e do Espírito Santo. Que Jesus está falando de águas vivas para ela. E ela não estava entendendo. Pega a sua Bíblia aí, vamos ver aqui o diálogo no livro de João. Eu já vou pegar aqui do versículo 7 em diante, que fala assim, ó. Nisto, Jesus estava sentado ali no poço, né, esperando os discípulos que foram à cidade mais próxima para trazer comida, alimento. E a palavra de Deus fala assim, ó. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e eu lhe daria águas vivas. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, o poço é fundo, onde pois tens águas vivas? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, a qual ele mesmo bebeu, bem assim os seus filhos, seus gados? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele que, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der lhe será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. Olha o que a mulher responde para Jesus. Fala assim, ó. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Quer dizer, ela está pensando que Jesus está falando da água daquele poço, querido. Jesus não estava falando da água daquele poço. Jesus não estava falando sobre a água daquele poço. Jesus estava falando de ela ter um encontro com o Messias ali, e também de vida eterna, e também Jesus está falando para ela do Espírito Santo. Tanto que quando Jesus revela para ela que ele era o Messias, tanto que Jesus fala assim, ó, vai lá na sua casa e chama o seu marido. Aí ela fala assim, não tenho marido. Aí Jesus fala assim, isso aí você fala com verdade, porque você já teve 5, e esse que você está não é o teu marido. Aí ela ficou, pô, peraí, como é que ele sabe dessas coisas, pois ele não me conhece? Entendeu? Aí ela, pô, você é profeta, entendeu? Aí ela começou já mudar o assunto, ela já começou a entender quem é que realmente estava ali. Aí chega uma hora que ela fala assim, ó, no versículo, aqui no capítulo 4, né, no versículo 25, aí ela fala assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou que falo contigo. Quer dizer, ela estava aguardando o Messias. Talvez você, querido, também está aguardando o Salvador. E às vezes o Salvador já está falando contigo. Você está esperando o Salvador vir falar contigo ao vivo e a cores.
mas às vezes o Salvador já está falando contigo através de nós, que anunciamos o Evangelho para você. Entendeu? Vamos aqui anunciando o Evangelho para você. Anunciando quem é Jesus. Falando de Jesus. E você está aguardando ainda. Mas Jesus já está falando com você. Através do rádio, através de televisão, de internet, outdoor, entendeu? De um amigo, no trabalho, um vizinho, anunciando Jesus para você. E você está aguardando ainda. E Jesus já está anunciando que ele tem para você, sabe o quê? Água viva, como ele falou para essa mulher. E o que é água viva? O Espírito Santo e a vida eterna, querido. E você está aguardando ainda como essa mulher está aguardando. Entendeu? Então, qual é o resumo que eu faço aqui dessa palavra? Que Jesus está falando de água espiritual e ela estava entendendo as coisas físicas, terrenas, e não estava entendendo. No fim, ela consegue entender que verdadeiramente quem estava ali falando, conversando com ela, não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa normal. Era o próprio Messias. E Jesus se revela para ela: eu sou o Messias. Querido, Jesus já está chamando você há muito tempo. Cabe você acreditar que no mundo que nós estamos vivendo hoje, entendeu? Nós temos que se agarrar cada vez mais com Cristo. E o único que tem águas vivas para te dar não sou eu. Eu só anuncio o Evangelho. Quem tem águas vivas para te dar é Jesus. Sabe quem é o único que batiza com o Espírito Santo? É Jesus. A Bíblia diz que é Jesus que batiza com o Espírito Santo. Porque é Ele que tem, é Ele que é a fonte das águas vivas. Entendeu? Então você tem que crer em Jesus, entregar a sua vida para Ele, para que você venha também fazer parte dessa família. Porque Deus está reunindo o teu povo. Para quando Ele voltar, Ele vai reunir o teu povo e vai tirar o teu povo dessa terra. Por isso que é muito importante você aceitar esse rio de água vivas, que é o Senhor Jesus. Valeu? Deixa essa mensagem para você, desse diálogo dessa mulher samaritana com o Senhor Jesus, aonde Jesus falava uma coisa e ela entendia outra, mas no final ela conseguiu perceber que quem verdadeiramente estava falando com ela era o Messias. Espero que você também perceba, querido, que cada pessoa que chegar para você e fizer um convite para você é o Messias. É aquele que tem a fonte de água vivas, chamando você para que você também venha fazer parte dessa grande família. Valeu? Forte abraço, tudo de bom e que Deus abençoe a sua vida.